com a realidade. O mundo está piorando cada vez mais. E nós temos que ter conhecimento, porque é o conhecimento da verdade que liberta. Nós temos que ter conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo. A questão do sequestro de pessoas, depois do filme do Sound of Freedom, Sim. né? Eu não sei se vocês perceberam isso. Eu tenho minha percepção particular sobre isso, que eu não vi ninguém falar em podcast nenhum. Eu não ouvi ninguém falar em lugar nenhum, e é a minha teoria pessoal. Eu desconfio. O absurdo que foi. O Sound of Freedom começou a fazer um sucesso, e subir. Quando o Sound of Freedom chegou nos Estados Unidos, porque ele chegou primeiro no Brasil. Mas escondido pela grande mídia. Isso. É. Mas você lembra que ele chegou primeiro no Brasil? Você Não percebeu lembro, isso? não percebi. Ele chegou no Brasil e começou a explodir, porque agora os filmes chegam meio simultâneos. Sim. Não chegam como antigamente, chegava primeiro nos Estados Unidos, Europa, Sim. depois no Brasil. Não, ele chegou no Brasil. E ele teve um super movimento no Brasil. A igreja, os conservadores, foi um super apoio. Eu fui assistir, todo mundo foi assistir e tal. Todo mundo fez vídeo, falou. Eu mesma fui uma dessas pessoas, várias personalidades, tal, influenciadores, todo mundo. Beleza. Só que ainda não estava crescendo nos Estados Unidos. Tanto que a gente falava com os amigos que moram nos Estados Unidos, brasileiros, que são da igreja lá, a gente falava, vocês já assistiram? Ainda não. Vai chegar aí, porque estava uma resistência. De repente, eles conseguem colocar, começa um burburinho, começam a fazer barulho, o filme entra nos Estados Unidos, começa a chegar na Europa, começa a chegar nos Estados Unidos. O filme começa a subir de mídia, porque as pessoas não têm controle, a grande mídia não tem como controlar a internet. Sim. O filme começa a subir, coincidentemente, há um ataque em Gaza. Sai de Gaza um ataque para Israel. Nossa. Se você der uma lida em algumas teorias de conspiração... O ataque de, acho que 8 de Obrigada, outubro, né? obrigada. Agora, presta atenção no babado. 7, 8 de outubro. Agora, observa. 7 Alguns de outubro, teóricos da isso. conspiração dizem que o grupo lá terrorista também é aliançado com a indústria satânica da pedofilia. Porque eles têm no conceito deles que não tem problema abusar de criança. Então, dizem que eles são linkados ao mercado da pedofilia ligado ao satanismo, porque eles dizem os teóricos, não sou eu que digo, isso aí é supostamente o que dizem os teóricos de conspiração, que eles são linkados e que por causa desse link são bilhões movimentados, bilhões por essa indústria, e que esses bilhões também ajudam a financiar esses movimentos terroristas. Então parece que foi um pedido dessa irmandade dizendo que começou um monte de Tá gente. subindo muito, então causa alguma coisa. O que aconteceu? O prejuízo que eles tiveram, por exemplo, no Brasil, o nível de denúncia de gente que acordou e que crianças foram livradas de sequestro. Começou um monte de vídeo a viralizar. De Até aquela ilha, né? A ilha de Marajó também começou. Você não viu da moça lá, testemunha da Ilha Epstein, que ela cometeu suicídio agora? Isso, exato. Acabou de cometer suicídio. Exato. E aí, misteriosamente. eu não vi ninguém falar, vocês não desconfiam? Porque depois que explodiu a tal guerra, o tal ataque, sumiu, ninguém mais falava do filme. Porque o filme, só no Brasil, o prejuízo que ele deu para essa indústria foi violento. Maligna foi muito grande, porque um monte de pai bobinho parou de ser bobinho. Um monte de gente começou a acordar. Então começou a ter um monte de filme, de vídeo de tentativa de sequestro. Um monte. Por quê? Porque começou a ficar escasso. Porque eles sequestram por dia muitas crianças. É uma indústria bilhardária. Então, o que aconteceu? Vai quebrar a indústria. Começou... Ninguém desconfia que tem uma conexão. Ninguém percebeu que logo depois disso, acabou o ataque, pronto, já ninguém fala mais do filme, ninguém mais falou do filme, ninguém percebeu isso. E é curioso que até padre que em tese tem muitos e teria muitos indícios de pedofilia, não acontece nada com o padre, ele continua sendo da igreja. Exato. Então você vê que tem muita proteção para esse pessoal. Se você conhecer o caso do Tro, que para mim é o pior caso, tem que ler o caso do Tro. Se escreve Dutreaus em francês. Ele era um belga que ele foi preso e encontraram um calabouço com uma menina viva e acho que 3 corpos enterrados, e ele era
Prenderam ele, depois soltaram, depois prenderam ele a segunda vez quando acharam o calabouço. O caso do Tro, para mim, é um dos casos mais importantes de ser estudado por todas as pessoas. Por quê? Porque ele foi um caso muito antigo na Bélgica. A Bélgica parou para fazer marcha de protesto porque ele já tinha sido preso, foi solto. E ele, quando começaram a pressionar ele falou, eu sou só um empregado. Putz. Eu sou só um empregado. E ele e a mulher eram casados, acharam muitos vídeos, muitas fitas. Na época não tinha internet como tem hoje. Estava começando a internet. E depois foram descobrir que muitas dessas fitas, essas meninas passaram pela mão dele. Ele revendia. Então, assim, é um mercado muito barra pesada. Eu acho que é importante a gente falar isso aqui no podcast, é porque é um universo que tem sido feita uma tentativa muito intensa de abafar e de colocar isso como teologia. Tem pais que usam os próprios filhos. Sim, sim. Tem sido feito um esforço enorme de colocar isso como teoria da conspiração. Teve um caso que foi famoso aqui em São Paulo, que é do influenciador, que parece que ele tinha um problema nos olhos aí, e esse influenciador até morreu, né? E tem um vídeo dele gravado, falando que ele recebe uma foto de uma criança nua de 8 anos, que a própria mãe da menina tirou a foto e mandou pra ele. Porque o que acontece? Como a gente está numa era, a globalização da pornografia está esfriando as pessoas estão tratando gente como bicho, como animal, o povo tá virando animal, né? Dizem que esse é o objetivo principal da Irmandade Satânica, né? Eles querem reduzir os seres humanos, que é o objetivo do diabo, reduzir a gente ao animal. Não tá faltando muito não, viu? Animal. Pelo que eu vejo por aí. É que a gente assuma a postura de animal, que aí a gente não vai ser mais imagem e semelhança de Deus. Se é imagem e semelhança da besta, que é um animal. Entendeu isso? Então é todo um trabalho satânico para levar a humanidade para esse caminho. Por isso que a gente, que é cristão, a gente tem que lutar muito para a gente se manter diferente. Eu acho que hoje é o nosso maior desafio. Mas fechando esse assunto, eu acho que a importância de a gente falar desse assunto aqui é que tem muita gente que ainda quer viver a vida sonhando na fantasia. E dói entrar em contato com essas realidades. Eu vivi isso. Eu era uma jovem muito sonhadora, muito bobinha, e a maturidade, ela faz você conseguir entrar em contato com isso, ficar triste, mas agradecer a Deus, levantar seus olhos e dizer obrigado, Senhor, porque dentro da minha casa não tem isso. Porque eu sou responsável por construir um lar saudável, maravilhoso. Então, a maturidade, ela tira você desse lugar que eu vejo muita gente. Eu não quero ver, eu não quero entrar em contato. Ai, que coisa horrível. Isso é imaturidade. Se você tem esse comportamento, você que está assistindo a gente, você deu falar isso, você não quer nem saber, não quer ouvir. Você é imaturo, você tem que amadurecer. Porque você não vai ser um cristão verdadeiro se você não amadurecer para você lidar com as realidades. Nós temos que lidar com a realidade. O mundo está piorando cada vez mais. E nós temos que ter conhecimento, porque é o conhecimento da verdade que liberta. Nós temos que ter conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo. E entender que o único jeito da gente se defender é tendo conhecimento. O único jeito da gente ajudar as pessoas é tendo conhecimento. E assim, isso está acontecendo tudo debaixo do nosso nariz. Hoje o império dessa maldade toda está na internet. Que o filme mostrou, né? Foi isso, né? Que é muito forte. E eu indico também para todo mundo, não sei se vocês assistiram, assista uma entrevista que tem do Jordan Peterson com o ator Jim Caviezel e o verdadeiro policial do filme. Ah, legal. Que é Nossa, não vi não. É lindo, é o Tim Ballard, é o nome dele, Tim de Timothy. Que no filme, não sei se você lembra que o menininho tira a medalhinha de São Timóteo e dá para ele. E ele não ia procurar a irmã do menininho, e quando ele tira a medalhinha, que a menina bota no pescoço dele, ele fala, essa medalhinha vai te ajudar a achar a minha irmã. Quando ele pega a medalhinha tem o nome dele. Nossa. É São Timóteo. Que ele é Tim de Timóteo. Caramba. Inacreditável. É lindo, que é a história real. Sim. A irmã tira a medalhinha, põe no pescoço do irmão, fala, a medalhinha vai te proteger. O irmão é achado por ele, pelo policial. Vocês têm que assistir essa entrevista, porque essa entrevista, o Jordan é muito inteligente, então ele faz perguntas que a gente quer fazer. Sim. Só que o Tim Ballard começa a falar muito sobre as crianças vendidas para sacrifício, que não pode ser falado no filme. Caramba. Então é muito importante, porque ali você vai ter o contato com um policial do FBI, ex-policial do FBI, contando fatos que ele presenciou de crianças resgatadas ou de descobertas de crianças que foram mortas em rituais de magia negra, de satanismo.
que eram crianças se desse você- mercado. Ô, pastor, e se Entendeu? você for analisar, hoje em dia, a galera que tá acompanhando a gente aqui gosta de ficar acompanhando muitos influencers que falam de Bíblia na internet. No YouTube mesmo, o que que eles fazem pra levar pro satanismo? Eles pegam e falam assim: ah, fulano de tal, ele é o nosso líder e ele trabalha escatologia bíblica, tal, tal, tal. Aí eles empurram você pra esse canal. Aí o cara. A pessoa vai atrás da escatologia. A pessoa começa a estudar e fala: ó, a Bíblia tem uma coisa aqui que eu não concordo muito na Bíblia. Sabe o que você faz? Segue fulano de tal. Aí o cara é mais agressivo e vai descendo a escada, vai descendo, até chegar no satanista. Porque eles vão desacreditando a Bíblia. Ali aos poucos, sabe? Jogando para canais, cada canal tem um grau. Sim. E eu falo, toma cuidado com esses pastores influenciadores que falarem para você da falsa doutrina da graça, que você não precisa abrir mão de nada, que Deus entende tudo, que não tem problema, que você não tem que pagar Que não tem preço, confronto nenhum, né? que não tem que pagar preço, que Deus já levou na cruz tudo. Jesus levou tudo na cruz, mas ele disse que tem a tua parte. Quem quiser, vira após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Levou os pecados originais. É o que você faz daqui pra frente, tá na tua conta, né? E ele pode levar uma coisa que você fez de errado, só que você precisa ter arrependimento, Lógico. porque ele está vendo se o seu coração está arrependido ou não. Então, o que ele diz? Quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24, 25, se eu não me engano. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser andar comigo, quem quer vir após mim, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, não faz o que você quer. Toma a sua cruz. Cruz é a missão que é dolorosa. Qual é a sua missão que é dolorosa na Terra? Todo mundo tem alguma missão que é dolorosa. Todo mundo. Qual é a tua missão dolorosa? Negue-se a si mesmo, não faz o que você quer. Toma a sua missão dolorosa, sua cruz, e aí você me segue.